Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre os eleitos de Deus ou por Deus na grande tribulação e o alerta que o Senhor Jesus nos deixa. Quando falamos em grande tribulação, é claro que estamos subentendendo a nossa interpretação a respeito do assunto, que é pré-milenista. Nós estamos vendo os sinais acontecerem, tudo se cumprir, indicando que estamos no início do tempo do fim, às vésperas do arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo será retirado do mundo junto com a igreja e o mundo será entregue ao maligno por 7 anos, o que a Bíblia chama de a grande tribulação, que será separado, dividido em 2 partes bem significativas. A primeira parte, o inimigo, através do anticristo, o preposto dele, vai trazer paz à terra. E a terra vai experimentar paz, é o cavaleiro montado no cavalo branco. O diabo vai tirar e controlar todas as fontes de briga de uns com os outros aqui na terra. E vai botar toda a culpa da confusão nos cristãos que já terão ido embora. Eles vão arranjar uma explicação. Foram sequestrados por ETs ou coisa de Deus na natureza. Mas eles vão unir o mundo todo para socorrer os flagelados de inundações, para socorrer as vítimas de terremotos e assim por diante. O mundo vai ser mobilizado num grande esforço humanista para socorrer as vítimas de calamidades da natureza. Paz por 3 anos e meio. Depois muda tudo e eles vão se degladiar, o diabo vai querer dominar à força todas as pessoas do mundo e vai ser uma confusão terrível e será a grande tribulação propriamente dita. No céu, nos ares, estarão os que forem arrebatados, todos os santos da era passada, bem como os vivos que serão arrebatados. Os mortos do passado ressuscitarão, os vivos serão arrebatados para as bodas do Cordeiro nos ares e a seguir o tribunal de Cristo atribuindo galardões na grande tribulação. Terminado esse período de 7 anos, Jesus volta com poder e grande glória e nós voltaremos com ele para reinarmos com ele os 1000 anos aqui na terra. Essa é a nossa interpretação. Agora, eu quero focalizar palavras de Jesus, principalmente como relatadas aqui em Marcos 13, que trazem para os estudiosos algumas dificuldades. Por exemplo, quem são os eleitos de Deus na grande tribulação? Então eu quero ler a partir do versículo 14, Jesus alertando: quando vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, lá a referência de Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no terraço da casa, não desça, nem entre para tirar de casa qualquer coisa, pegar documentos, dinheiro, celular, coisa parecida. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, corra e fuja, porque quando o abominável da desolação estiver situado onde não deve estar, o anticristo já decretou perseguição aos judeus, os eleitos de Deus na grande tribulação. Bem, Jesus continua: ai das que estiverem grávidas entre as judias, porque vão ter que correr com aquele barrigão. E também ai daquelas que amamentarem, porque vão ter que correr carregando o bebê no colo.
Orai para que isto não suceda no inverno, porque o frio aumentaria o desconforto em ter que fugir para se esconder. Os judeus terão feito um acordo de paz com o anticristo. O que mais os judeus querem é um anticristo. Na verdade, eles dizem que é um Messias. Os judeus vão fazer acordo com o anticristo e o anticristo vai dar para eles o que eles mais querem, um templo. Eles vão construir o terceiro templo, que não tem nada a ver conosco, não tem valor para Deus. Vão construir no modelo de Salomão e não no de Ezequiel, que é o que Deus vai querer no milênio. Mas os judeus que hoje já estão querendo um anticristo, eles vão aceitar fazer acordo. O anticristo vai construir o templo para eles ou vai deixá-los construir o templo e eles vão oferecer sacrifícios. De repente, o anticristo vai fazer o que o Antíoco Epifânio fez no passado, vai sacrificar um porco ali, vai profanar o altar dos judeus. E Jesus está dizendo que isso vai ser o sinal. Na metade da grande tribulação, o sinal de que a perseguição aos judeus vai começar. O anticristo vai trair os judeus e começar uma perseguição feroz. Os judeus vão ter que correr para os abrigos subterrâneos, a Bíblia diz cavernas, eles vão correr e fugir. A maioria vai morrer, vai ser perseguida e morta. E o Senhor diz, a partir daí vai começar uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e jamais haverá. Essa grande tribulação é para os judeus. Lembre que no início Jesus disse, os que estiverem na Judéia. Bom, continuando, Jesus diz, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. A Bíblia fala de 144 mil judeus jovens, castos, 12 mil de cada tribo serão separados, com a vida pura para testemunhar do Senhor na grande tribulação. Não temos detalhes na Bíblia de como eles atuarão, mas eles pregarão o reino de Deus. O Evangelho da Graça para arrependimento e salvação, perdão de pecados, não será pregado na grande tribulação. Acabou a era da graça no arrebatamento. Vai ser pregado o evangelho do reino de Deus. O que é evangelho? Boas novas. Estará sendo pregado na grande tribulação, que Deus virá breve na segunda vinda de Cristo para estabelecer o reino dele aqui na terra, o milênio, o reino de Deus. Este é o evangelho que vai ser pregado. Quem crer nisto vai manter a chama da esperança e tentar se esconder do anticristo, tentando chegar ao final para entrar nesse reino de Deus. E alguns vão conseguir realmente. Então, no meio dessa perseguição toda da grande tribulação, estou lendo Marcos 13, agora 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está ali, não acrediteis, pois surgirão os falsos cristos e falsos profetas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Claro que os judeus inicialmente serão enganados com a promessa do Messias de ser enviado de Deus para ajudar os judeus, inclusive construir o templo. Eles serão enganados. Estai vós de sobreaviso, Jesus falou, porque eu tenho predito para vocês tudo isto. Bom, mas naqueles dias após a referida tribulação, ou seja, no final dessa grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Bem, Jesus virá acompanhado dos exércitos dos céus, com poder e grande glória, e nós com ele, nessa invasão da terra, para a grande matança no mundo e estabelecimento do milênio, o reino de Deus aqui na terra.
Antes, porém, este é um sinal importante. Poucos dias antes, para mim tudo acontecerá naqueles 45 dias esticados depois dos 7 anos. O profeta Daniel faz referência a isso. Bem-aventurados que esperam mais 45 dias. Bom, o sol, nesse período, grandes sinais vão acontecer nessa época. O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Duas interpretações. Ou isso, o sol vai escurecer de tanta bomba atômica explodindo aqui, de tanta coisa acontecendo na Terra, que a fumaça vai ser tão escura que vai escurecer o sol. É uma possibilidade. Em consequência, a lua também. Mas as estrelas cairão, serão meteoros que vão cair na Terra. Bem, o que será isto? Ou o próprio Sol vai explodir mesmo e Deus vai fazer outra fonte de luz aqui, de claridade. Existem essas duas interpretações. Física, que isso realmente vai implicar na destruição do Sol, vai virar uma nova, ou então apenas a fumaça aqui da Terra será tão grande que vai escurecer o sol. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Jesus continua: ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos, os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, também algumas interpretações. O que eu vejo aqui é que Deus vai recolher os judeus, possivelmente outras pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o Senhor antes, que quererão o Senhor na grande tribulação e que vão perseverar até o fim da grande tribulação, não vão morrer e vão entrar no milênio, na aliança com Israel. Para mim, todos entrarão na aliança de Deus com os judeus. Jeremias 30, eis aí vem tempos em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela aliança antiga que eles cancelaram, mas eu imprimirei as minhas leis no coração deles, etc, etc. Então, todos esses do Senhor, ou só judeus, ou possivelmente de outras raças que também tiverem sede pelo Senhor e que perseverarem até o fim da grande tribulação, vão ser trazidos pelos anjos de Deus, entrando nessa nova aliança na qual Deus vai imprimir no coração deles as leis e vão entrar no milênio para povoar o milênio. Bem, nós, a igreja, os que tivermos sido arrebatados, não teremos mais casamento, mas os judeus vão casar e se multiplicar e procriar e encher a terra de Israel de habitantes, já que os que vão entrar no milênio, que aguentarão até o fim da grande tribulação, serão poucos, mas eles se casarão e terão uma aliança específica de Deus para com eles. E aí Jesus continua o capítulo 13 de Marcos dizendo: eu vou contar para vocês a parábola da figueira, apenas para vocês saberem que o dia ninguém sabe nem a hora, mas a época vocês podem e devem saber. A época em que a figueira vai florescer, vocês têm que saber. Segundo alguns, a figueira florescendo é o povo de Israel em nossos dias. Então sabemos que já estamos na época, não sabemos o dia. E Jesus termina o capítulo 13 dando essa declaração. O que eu digo para vocês, digo a todos. Então, não só para os judeus, os discípulos de Jesus daquele tempo, para nós hoje, para todos, vigiai. A conclusão de tudo é: não procure saber exatamente o dia nem a hora, porque ninguém sabe, nem vai conseguir prever. Mas esteja vigiando desde agora. Nós já estamos nessa época, a figueira está florescendo. Tem que vigiar hoje, nem começar amanhã, não. É hoje que você tem que começar a vigiar. Ou seja, consertar-se de todos os pecados, como se Jesus viesse hoje. Jesus nem separou propriamente aqui o arrebatamento da segunda vinda de propósito. Esses dias serão muito abreviados, curtos, só 7 anos.
mas a gente tem que estar preparado desde antes de isso acontecer. Hoje é o dia de se preparar. Se você deixar para amanhã, já corre o risco de não ser salvo. Hoje é o dia, vigiai,